Irmãos, nós estamos estudando e pregando sobre Neemias. Neemias é uma bênção na nossa vida. Você aplica para a tua vida pessoal, aplica para a igreja. Hoje nós vamos aplicar para a igreja. Da minha pregação passada, eu preguei sobre os pais, em cima dos pais. Botei por cima dos pais. E, na verdade, você aplica para o seu ministério, para a sua vida pastoral, vida familiar, vida como marido. Tem aplicação. É um dos livros mais importantes da Bíblia. Dizem os teólogos que para a administração pública não tem um livro melhor, dizem os grandes teólogos. Então nós vamos já continuando, vocês têm que estar lendo para poder aprender bem. Neemias capítulo 2, Neemias capítulo 2, não é? Nós vamos agora para o verso 11. Então Neemias conseguiu a permissão do rei, foi como governador daquela região lá do Oriente Médio, de Israel, de Jerusalém. Mas olha, vocês vão ver a sabedoria desse homem, aí você aplica em tua vida como pai, como líder, na igreja. A igreja precisa de uma reforma, gente. A gente tem que estar sempre reformando a igreja. A igreja precisa de uma reforma nas nossas casas. Precisamos de reforma em nossas vidas pessoais. Não podendo ser o mesmo, a cada ano é a mesma pessoa. Não, tem bisturi, tem cirurgia para fazer em minha vida, todo ano, todo mês, sei lá. Sempre devemos fazer, no meu ministério, não é, na nossa igreja. Então, Neemias vai, não é, obteve a permissão e diz o verso 11, cheguei a Jerusalém, estive lá 3 dias. Olha o número 3, que representa... muito importante na Bíblia, número 3. Neemias parou 3 dias, parou para refletir, para pensar, não é? E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que meu Deus me pôs no coração. Neemias não falou, não ficou falando, não chegou lá dizendo, eu sou o governador daqui, tenho autorização do meu rei, para fazer o que eu bem quero fazer, o que eu bem posso fazer. Não, ele foi discreto, ele foi simples, humilde. Chegou lá, parou 3 dias, orou, descansou da viagem que ele fez. E aí ele saiu de noite, sem que ninguém visse. Nós temos inimigos, os inimigos espirituais, e também temos pessoas que o nosso inimigo espiritual usa contra nós. Precisamos falar menos, precisamos saber nos comportar, gente. Falamos demais, nos precipitamos, mas ele não, ele foi discreto, levou poucos homens, e não declarei a ninguém o que meu Deus me pôs no coração. Eu não estou falando, tem gente que gosta de falar profecia. Calma, vai devagar com o que Deus está falando para ti, vai devagar com as revelações de Deus para a tua vida, para a tua família. Ora bastante, pensa, medita, analisa, olha para cima, olha para os lados, olha para frente, olha para trás, não te precipita. E não declarei a ninguém o que meu Deus pôs no meu coração para fazer em Jerusalém. Ficou calado, olhando, analisando, e não havia comigo nenhum animal, não fazer zoada, não fazer alarde, foi discreto. Senão aquele que eu estava montando. Ele foi montando num cavalo, andando pela cidade, analisando a cidade, perscrutando, fazendo um check-up da cidade. É assim que você tem feito na tua vida, na vida dos teus filhos, para não feri-los, na tua empresa. Como é que tu tem analisado a tua vida empresarial? Como é que tu tem agido diante dos teus funcionários, discretamente, com humildade, analisando-os? Tudo é importante o que Neemias faz. E aí ele saiu analisando a cidade, analisando as coisas que haviam ali. Os próprios homens que fizeram a reforma, eles deixaram para nós uma frase que diz, igreja reformada sempre reformando. Você vê, é verdade, vê que no livro do Apocalipse está cheio de igreja que quando tu vai conhecer, hoje é ruínas, são ruínas, não tem mais.
Tem igrejas que caem demais, não houve cirurgia, não houve, às vezes só há uma adaptação, só há uma maquiagem. Não, na nossa vida precisa de cirurgia. Jesus disse para nós, olha, se teu olho te faz pecar, arranca o olho. Mas não entra nessa vida errada, não deixe que o pecado neutralize, anestesie tua vida totalmente. É necessário que a gente faça uma avaliação permanente do nosso viver. De noite, saí pela porta do vale, pela porta da fonte do dragão, pela porta do monturo, porta, e já falei para vocês, era o lugar onde os homens experientes da cidade sentavam-se e ficavam esperando as pessoas virem tirar dúvidas, não é, a respeito das leis. Era o lugar onde o poder judiciário agia, eram nas portas da cidade, onde os magistrados estavam esperando, onde você levava problemas sérios para que eles julgassem. Problemas sérios, era o poder judiciário, porque havia ordem, mas não tinha estava tudo queimado, não tinha porta. Ele se preocupou muito com as portas, então ele concluiu, aqui não tem lei, não tem porta, aqui ninguém está julgando nada. E cadê as leis de Moisés? E cadê os 10 mandamentos? Não matarás, não furtarás, não cobice o que é dos outros. Nada tem, não existe nada, é uma bagunça. Isso tudo precisa a gente avaliar na nossa vida, na nossa família. Às vezes, muitos anos, tu te converteu, está aqui, não tem mais avaliação nenhuma. Um filho não está mais na igreja, o outro casou, também não está, as dívidas são grandes. Por quê? Precisa de avaliações, de reformas, que já teve, você hoje está na igreja, mas nossos teólogos nos ensinam que as reformas precisam de novas reformas. E a igreja precisa também. Novos métodos evangelísticos, de discipulado, congressos. Precisamos de reciclagem. Precisamos estar reciclando. Muito bem, então ele andou pela cidade. Pelas portas do monturo, áreas totalmente cheias de pedras, cheio de montes de areias que precisavam ser removidos. Quantos montes de areia tem na tua vida? Tu pensa que não tem? Tu pensa que na tua vida não está cheio de monturo que tem que ser removido? E para remover a poeira sobe, tu não quer que aconteça isso? Aí tu vai viver a vida toda com esse peso. Tu acha que tu não está sendo atrapalhada totalmente no teu relacionamento com teu esposo, com tua esposa, na igreja, no teu ministério? Tu acha que não precisa remover os monturos? Às vezes é fácil reconstruir, mas para limpar, para tirar o lixo, para depois fica mais difícil. E a gente se acomoda, deixa como está, não vou mais mexer nisso. E aí os monturos passam a incomodar, passam a trazer consequências para a tua vida, gente. Muita gente não quer mexer nessas áreas pedregulhas do seu passado, não quer confessar, não quer mudar de vida, permanece com aqueles problemas, e ele está observando, ele está vendo todas as coisas. Então ele olhou os muros da cidade, se preocupou muito com essa área de avaliação, que é muito importante nas nossas vidas, no dia a dia. Então, observou também que os muros da cidade estavam fendidos, no verso 13, as suas portas, os muros derrubados. O inimigo entrava a hora que queria na tua casa, ele entra a hora que quer, porque os muros estão derrubados. Os muros estão fendidos, os buracos nos muros. Ele saiu observando 3 quilômetros de muros. Ele saiu observando o tanto de... E eu queria chamar a atenção de vocês que quando Neemias foi, vejam só, Israel foi levado para o exílio, passou 70 anos, e aqui já se fazia mais 60 anos, e continuavam na mesma. E eu quero dizer para vocês que a situação deles lá era uma situação de negativismo. Não tinha líder,
não havia integridade, não tinha leis morais, não havia ética. Um grande teólogo, ele diz e ensina para nós, eu tenho a coleção dele total, o Warren Wiersbe, que no começo do século XX, a igreja dizia: arrependei-vos e creiam no Evangelho. A igreja dizia. E no final do século XX, o mundo disse para nós: arrependei-vos e vivam o que vocês preguem. Vivam a pregação de vocês. Que lição para nós, né? Então, há uma dissonância entre pregar e o meu viver, entre pregação e ética cristã, entre teologia e condutas. Isso é uma coisa que tem que ser visto, gente. Às vezes os anos passam e você não vive mais os valores cristãos, embora esteja na igreja. Aí a casa está difícil, a casa tomou outro rumo. Muita gente não está mais na igreja, muita gente tem dificuldade para vir para a igreja. Tem muita gente que prefere ficar na televisão, onde a ordem de Deus é congregai-vos. A ordem de Deus, Hebreus capítulo 10, verso 24, 25, 26, é congregai-vos. E dá muito realce a esse pecado. Gente, se vocês forem ler depois, congregai-vos, e a ênfase a esse pecado diz o seguinte, que muita gente, o sacrifício de Cristo não merece mais para quem não se congrega. Leiam Hebreus 10, 24, 25, 26, 27. Leiam. É forte. Às vezes a gente não quer reciclar, certo? Não quer, e está vivendo uma vida errada, com consequências práticas para a tua vida. Então precisa a gente rever. Não podemos nos acomodar, gente. Não podemos nos acomodar. Uma outra coisa muito importante é que na época mais difícil que o Israel passou, lá com Antíoco Epifânio, em que a perseguição era imensa em cima do povo de Deus. Hoje a gente vive uma época de muita perseguição, ainda vai piorar, gente. E em Daniel, capítulo 11, verso 32, diz assim: os violadores da aliança, ele com lisonja perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus, se tornará forte e fará proezas. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Então o conhecimento de Deus te fortalece, te dá vida e abundância, fortalece tua casa, fortalece tua família. Quem frequenta a escola dominical, eu cito a escola dominical, porque é um local de aprendizado. Tu está forte, mantém a fortaleza, tu mantém a integridade com muita mais facilidade, gente. E a integridade é muito importante nas igrejas. As igrejas precisam sair do opróbrio, da tristeza, do abatimento físico, moral, da saúde abatida. Isso tem tudo a ver com pecado. Às vezes a gente olha para as circunstâncias, as circunstâncias não são boas, não é a circunstância, é o pecado. Tira os olhos das circunstâncias, veja o pecado. Analisa, faça uma reforma, porque Deus quer que você faça uma reforma na tua vida, uma reforma na tua casa, uma reforma nas tuas condutas. A crise de integridade está abatendo a liderança da igreja tremendamente. Continuando aqui o texto. Ainda de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro. Olha a preocupação dele com o muro. É onde o inimigo ataca, é onde o inimigo vai destruir. O inimigo às vezes ele vem e imobiliza a gente. O inimigo às vezes anestesia aquela pessoa, está anestesiado, não percebe mais nada. O inimigo, gente, os muros da nossa vida, da nossa família. Hoje as casas é invasão de novela de 6 às 11 da noite. Não tem mais um estudo bíblico para todo dia para a família. Eu fazia com a minha família. Eu não era pastor, gente. Não, eu não era pastor. Mas tinha um estudo bíblico
todo dia, onde a gente orava, confessava e abençoava uns aos outros, cantava uma música. Bota aquela novela que não traz nada, só destruição para os lares, só problema. Então precisa a gente analisar bem os muros que estão sendo invadidos, porque você deixa que Satanás invada a tua vida, a tua família, e ele invade sem permissão. O Espírito Santo só invade nossa vida com a permissão nossa e de Deus. Pois Satanás, ele invade sem a mínima permissão nossa e da nossa família. E virando, entrei pela porta do vale e voltei. Você vê a preocupação dele com portas e muro, isto é, com leis morais e com a proteção contra o nosso inimigo. Então tem dois elementos aqui, tem a minha vida, minha santificação, eu sair das coisas erradas, tomar decisões, não é? E tem também essa parte moral, tem a oração, não é? E tem eu vigiar. O Pai Nosso manda pedir para Deus, para Ele, os nossos inimigos. O Pai Nosso também chama atenção a tudo que o Pai Nosso, a oração que Jesus fez, assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Então, ele está dizendo para nós que assim como no céu, a nossa vida nessa terra pode ser, ou começar a ser, não é? Santifica-nos, faça a tua vontade, como tu faz no céu, faz aqui na minha casa, faz na minha casa, Senhor, e eu me prontifico, e eu abro espaço, porque às vezes fica uma vã repetição de oração. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, e tu não abre espaço, nada para Deus. Isso é vã repetição. A gente vai visitar, às vezes, irmãos, você não vê nada de Deus naquela casa. Não tem, é muito difícil, gente. Não tem uma vida, tem vida de briga, de confusão, não há entendimento, não há preço. Isso toca muito em Deus. Essa área de pagar um preço, isso toca no coração do pai, por causa do filho, não é? Por causa do filho. Então é necessário que a gente abra os olhos para termos comunhão com Deus. Termos comunhão com Deus. Certo? Então temos que tirar algumas coisas, passa o bisturi nessas coisas que não acrescentam nada. Não, aí depois tu quer falar com Deus, orar com Deus, e as respostas não vêm. Porque falta realmente decisões, postura. Este homem, ele implantou dentro do coração dele, quando ele conversou com o irmão Anani, irmão em Cristo, vamos chamar, como está a situação daquele povo lá em Jerusalém, depois que Ciro assinou o decreto para eles voltarem, os que voltaram e os que nunca foram. Como é que está a situação deles? Péssima. Tinha culto? Tinha. Sabe quem estava lá, depois de Zorobabel? Esdra. Esdra foi para lá, terminaram o templo, já tinha 10 anos, e a situação opróbio. Culto tinha, célula tinha, louvor tinha. Estava lá Esdra, já 10, 12 anos. E aí Neemias diz assim, colocou no coração dele, sabe por que Neemias fez? Foi orar, porque o coração do homem não tem essas vontades, irmãos. Foi 4 meses de jejum e oração, pedindo para Deus uma paixão, um fogo interior, para ele ir para Jerusalém, para fazer a obra. Não é para ficar orando de longe, não. Porque tem muita gente que pede para Deus, Senhor, salva o vizinho daí da frente, e não atravessa a rua. Não vai funcionar. Senhor, eu quero passar no vestibular, e não estuda, não vai passar no vestibular, porque Deus não é injusto, né? Então tem muita coisa que precisa ser posta em prática, certo? Então, gente, ele realmente foi para lá, orou, veio a vontade dele de servir a Deus. A situação lá era péssima, e ele foi para lá avaliar a cidade, chegou de uma maneira simples, discreta, uma maneira
realmente, onde a paixão no coração dele era grande pelo povo, pela situação da cidade santa, Jerusalém, pelo templo e pela situação de abatimento moral, físico que o povo se encontrava, apesar dos cultos. Isso é bom que a gente entenda. Mas pastor Esdras estava lá, jogando as leis, mas os muros da cidade, os muros, quem analisa bem isso aí, Deus mandou, Deus sempre manda, gente, Ele manda, espera a gente decidir. Ageu, o livro de Ageu descreve essa época. E Zacarias, 2 grandes profetas estavam lá ajudando, e a situação era triste. Então, às vezes você vê uma igreja alegre. Aliás, Jesus fala isso no livro do Apocalipse, sobre a igreja de Laodiceia. Tu dizes que tu tens tudo, que tu está bem, tu ótimo, na verdade és o quê? Pobre, espiritualmente, nu, que mais? Miserável. Olha a situação que muita gente, isso mexe com a gente, isso necessita que esse livro repasse nosso interior, porque você não pode se conformar. O que eu não aceito, gente, o que eu não aceito, isso aí eu vou dizer todo domingo que eu pregar para vocês, por bem, eu não aceito, porque eu não aceito, eu tenho que me exteriorizar. Eu não aceito, eu nunca aceitei na minha vida isso aí, que eu esteja na igreja com meus filhos, meu pai, não ligo para meu pai, não ligo para minha mãe, não ligo para meus parentes, amigos, eu não aceito isso. Eu acho que eu tenho obrigação de dar um testemunho para eles, obrigação. O resto é com Deus, e Deus vai agir, Eu não aceito, eu não vou num lugar onde tem um crente, e ninguém é crente, e vou cobrar dos outros, eu cobro desse cara. Ah, pastor, eu tenho me esforçado. Às vezes tem, eu sei que tem, mas tu é culpado, eles não melhoram, tu é culpado. Eu bato assim. Os outros não veem nada, nada, cegos espirituais. Quem vê é você, meu filho. É você que tem que fazer a mudança naquela casa, parte de você. Então é você que tem que dar o exemplo, que vai orar, que vai clamar, que vai pregar o evangelho, que vai fazer um culto doméstico antes de dormir. Vê o que você pode fazer, que Deus vai operar maravilha nessa casa, com certeza. Mas não tem nada disso. E aí, o que tu tem? Tem o quê que tem? Afinal de contas, às vezes ele já é crente, às vezes ele já é salvo, mas não realiza nada, não põe em prática nada, não atravessa como Neemias, atravessou e foi buscar ajuda para os necessitados, e foi trabalhar. Então disse, depois de tudo isso, dele avaliar tudo isso, agora ele vai falar, agora que ele vai falar. Ele não chega falando não, cantando vantagens, não, ele não chegou assim não. Agora ele vai reunir o povo e vai falar. Então lhe disse, bem vede vós a miséria. Aí que você tem que dizer mesmo, olha a miséria que está a tua família, olha a miséria que está a tua vida. Vocês estão vendo? Ele vai dizer, olha a miséria que estamos. Ele não disse você está. Ele já se inseriu no contexto. Olha a miséria que estamos. Porque eu pertenço a essa cidade. Eu pertenço ao povo de Deus. Eu pertenço, sou propriedade. Eu gosto muito dessa palavra. Eu quando estou falando de dízimo e oferta, tu é propriedade, comprada, servo, escravo. Tu não é o que tu pensa não, porque hoje você quer anunciar uma pessoa, vou chamar agora o pastor Francisco, servo do Deus Altíssimo. Servo não, tu está dizendo que ele é escravo, que é servo também, mas essa palavra servo, o diabo mudou, e parece assim um termo nobre. Não, quando ele está dizendo servo, ele está dizendo escravo, então diz escravo, ele não diz. Mudou a verdadeira tradução da palavra no hebraico, no grego e no português. Servo é escravo, gente. Eu sou escravo de Jesus Cristo, eu e minha família, eu e minhas propriedades, pertence tudo a Ele. Então aqui ele já se insere, e vocês vão ver depois na vida dele,
tudo que ele ganhou lá, ele vai colocar no povo de Israel, bolso dele. Você vai ver, depois, estudando o livro dele mais adiante, nós vamos ver. Vede a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais um opróbrio, não sejamos mais uma vergonha. Isso é uma vergonha, não vamos ser mais vergonha. Vamos nós, eu estou incluído, vamos, primeira pessoa do plural. Ele não enviou, não mandou, participou, se incluiu, sofreu, amou. Vamos reconstruir as portas, isto é, as leis morais aqui nessa cidade, e vamos levantar os muros, não vamos deixar mais o inimigo entrar na nossa cidade. Lógico que isso vai trazer uma oposição, nós vamos ver depois, violentíssima. Satanás, quando vê, vai reconstruir a família dele, a oposição é grande. Não reclama, meu irmão, não reclama, é sinal, isso é bom sinal. Quando a oposição é violenta, a gente cai fora, eu não quero confusão, não, deixa que Deus vai operar, é aqui que Deus vai operar. Sabe por que tem essa oposição ferrenha? É porque tu vai ter vitória. É muito bom essa oposição. Não há oposição, eu digo, eu não confio muito nisso aí não, esse teu trabalho aí, eu não acredito. Porque quando é trabalho de Deus, Satanás se levanta e a oposição é gigantesca. Isso é importante a gente saber. Então, olha o que ele vai dizer agora para aquele povo escutá-lo. Olha o que ele vai dizer. Diferente do que muitos dizem. Então lhes declarei, como a mão do meu Deus operou maravilhas. Na hora de eu falar com o rei, com a rainha, para eu estar aqui agora, para eu conseguir a permissão, para ele revogar o decreto que não podia ser reconstruído mais Jerusalém. Ele teve que revogar a lei persa. Foi preciso a mão de Deus agir. Buscar em primeiro lugar Deus, e depois ele vai buscar as autoridades também, os homens, Deus e as pessoas. Tem muita gente que é Deus, com as pessoas é nulo, gente. Isso aí é um pecado gravíssimo. Vou tornar a dizer para vocês, eu chamo de muçulmano. O muçulmano é que é tudo Deus, na hora de destruir ele não quer saber. Não quer saber, mas Deus, a cruz de Cristo, tem a parte vertical, Deus, e tem a parte horizontal, os homens, as pessoas que Deus criou, certo? Então, declarei como a mão de Deus foi tão favorável à minha presença aqui, como também o rei foi tão magnífico, as palavras do rei para comigo. Olha, reconhecendo a bondade de Deus, o favor imerecido de Deus para conosco, e a boa aceitação do horizontal, do rei, das pessoas, sabe? Esse aqui é o verdadeiro Pai Nosso que Jesus fala. Os 10 mandamentos, a metade é com Deus, a outra metade é com as pessoas. Pai Nosso, a metade do Pai Nosso é voltado para Deus, a outra metade é voltada para as pessoas. Tudo de Deus tem o vertical e o horizontal. Então, como a mão de Deus foi favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. E então disseram, levantemo-nos, ao plural, e edifiquemos. Ele ganhou o povo ali. O povo estava lá, um cara chegou de fora, nós estamos aqui nesse desânimo, não tem nada, vamos lutar contra esse povo. Lá tem Tobias, tem também Gesem. Gesem tem um exército imenso, porque não era só a liderança de Tobias e a liderança de Sambalate. Eles comandavam exércitos. Como lutar contra todo esse povo? Um líder tem que se levantar, gente, ou os líderes. E aí esse líder aparece com os líderes e ele diz, não sou eu, é Deus e nós.
Será que aqui na Maranata nós temos feito esse convite para vocês? É Deus, e não é só pastor Afonso, pastor Francisco, pastor Jean, pastor, nós vamos fazer. Se não tiver isso aí, isso aqui não sai disso aqui, gente. Se não tiver, se a tua família, se tu não botar o nós, tu começa, tu lidera, chama a esposa, começa a falar para os filhos, e aí tu vai ter sucesso. Isso é muito importante a gente ter na empresa também. Tem empresa no estrangeiro aí, que eles dão, olha, eu quero 10%, 90% é de vocês, produzam. Tem isso, né? Livro de Neemias, usando a palavra de Deus. Levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem, e foram aplicar, foram trabalhar, foram edificar, foram cuidar, foram levantar, foram anunciar um para o outro, e vamos. A igreja tem um vamos. Esse povo chamado, hoje é um povo sacerdotal. É um povo, não adianta reclamar de pastor, não adianta, isso é bobagem, gente. Isso é besteira, a não ser que eu esteja no pecado. Porque Deus chamou um povo. Hoje Deus trata com um povo. Hoje Deus tem seus líderes, porque no Velho Testamento ele tratava com os levitas. Ele tratava com os profetas, eram homens especiais. No Velho, no Novo, não. Jesus redimiu um povo, porque o Espírito Santo tabernaculou, não está mais em templo, ele tabernaculou, ele entrou dentro de nós, e todos nós, não é só em cima de quem está aqui não, para uma grande obra para ele. Então, você está desafiado na tua vida, no teu ministério, na tua família, na tua célula, a fazer uma grande obra para Deus. Muito bem. Então, e ouvindo Sambalate, isso aqui nós vamos depois pregar sobre essa, como guerrear, aqui é guerra espiritual. O Honorita e Tobias, servo do Amonita, isso aqui é só exército, gente. E Gesem, que era o exército mais poderoso, mas ele era menos obsessivo contra Israel. Os mais obsessivos eram Sambalate e Tobias. Mas esse cara era poderoso. Comandava exércitos árabes até a fronteira com o Egito. Esse Gesem. Então você vê que a guerra era grande. Só a mão de Deus mesmo para dar vitória. Não adianta você olhar a circunstância. É a mão de Deus que vai te dar vitória. Não adianta ficar brigando. Gente, essa briga horizontal, isso não adianta. Isso é tolice. A luta nossa não é contra a carne ou sangue. É contra os poderes malignos que vêm contra nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? E se esse povo se levantar, e não só os carregadores de piano, que isso não é bíblico, nada acontece. Vai estar sempre vazio, cadeiras vazias, de tarde mais vazio ainda, células com dificuldades, pessoas com dificuldade para assumir as coisas, para vir para a igreja, tudo é difícil, e lá fora as coisas não acontecem. Isso é a verdade, gente. A verdade é bíblica. Essa que é a verdade. Muito bem. O que ouvindo Sambalate, Tobias e Gesem desprezaram-nos. Olha, isso é uma tática de Satanás, tu ser desprezado. Não reclama, meu irmão. Tu está sendo desprezado? Olha para Jesus, olha para Deus. Não olha para, nem dá ouvido a Satanás. Cuidado. Desprezaram e disseram: que é isso que vocês estão fazendo? O que tu está fazendo? Está na igreja agora? O que tu está fazendo na igreja? O que tu está fazendo andando com crente agora? Isso é bom, viu? Eles desprezaram vocês. Que quereis rebelar-vos contra o rei? Mas o rei tinha dado já uma carta de autorização para ele. Você vê como Satanás quer blefar. Então lhe respondi e disse: o Deus dos céus, olha a resposta dele, é que nos fará prosperar. Você tem dito isso para os problemas da tua casa, da tua vida? O Deus do céu é que vai me dar vitória. Você tem falado isso aí para Deus? Fale isso para Deus.
Ele é que me vai fazer, não sou eu, não é o meu exército, não é a minha vontade, o meu procedimento, a minha decisão, e o Deus do céu é que vai dar a vitória. É a vitória dele e o meu agir. A minha parte é mais simples, a vitória é dele, a vitória vem de Deus. O Deus dos céus é que nos fará prosperar, e nos seus servos, olha os servos, nós somos servos, gente. Nós somos servos. Nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte conosco. Vocês não têm parte conosco. Vocês adoram a ídolos, adoram os deuses. Vocês têm o Deus de Israel como mais um. O nosso não. O nosso Deus de Israel, ele é o único. A diferença é essa. Então vocês não vão participar da reedificação do muro, que os samaritanos queriam, mas eles tinham vários deuses. Olha a briga, desde 500 anos antes de Cristo já tinha briga violenta. Samaritanos, vocês não participarão conosco, vocês são do ecumenismo, para lá, são vários deuses, nós somos fiéis ao Deus, somos fiéis à aliança, à nova aliança, ao sangue de Cristo, à cruz do Calvário. Esse é o nosso Deus. Nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Queria que Jean viesse aqui para a gente cantar uma música, nós já estamos com o tempo avançado, né? Nós vamos só a conclusão rapidinho aqui, gente, só a conclusão rapidinha. Nós temos que ter muito cuidado, porque a semente é pregada e o joio também. Então a gente não tem que se apavorar, a gente tem que estar voltado para Cristo. Nós temos que estar voltado para Cristo. Conclusão: avalie antes de agir. Não vai agir precipitadamente, gente. Avalie tudo antes de agir. Eu vejo muitas falhas nessa área, viu? Precipitação. Seja moderado. Motive depois de avaliar. Não faça motivação sem avaliar bem as coisas. Não faça. Fale pouco. Silêncio é um amigo nosso. Muito falar, a Bíblia diz que é tolice. Quem muito fala é tolo. Dê seu exemplo de vida, como Neemias estava dando. Mexa com o coração das pessoas. Mostre o opróbrio, mostre o que vai acontecer com ele, o que vai acontecer com tua família se tu não te levantar, vai tudo para o lago do fogo eternamente. Isso não é brincadeira, gente. Mostra a verdade. Se não se mobilizarem, se não pagarem um preço, o futuro da tua família, de grande parte da tua família, é eternamente lago do fogo. Lago do fogo. Céu ou lago do fogo. Isso é importante a gente chamar atenção para isso. Mexa com o coração, assim se mexe, assim eu estou mexendo com o coração de vocês, porque eu sei que vocês têm sentimento, têm amor pelos pais, pelos familiares, pelos amigos, então é necessário que tomemos providência. Dependa de Deus e tua obra vai prosperar. E haja sempre, não durma, levanta e anda, como o nosso Senhor assim falou. Digno essa canção, só tu és Senhor.